Boa noite, amados. Todo mundo acordado? A última noite de aula, sexta-feira. E a minha esposa manda um grande abraço para todos. E eu mostrei para ela a foto que foi tirada na quarta-feira. E agora ela está conhecendo vocês pela foto. E além disso, outras fotos que eu tenho enviado para ela, ela tem gostado mesmo. Tem sido uma bênção para ela. Conversei com ela hoje, ela está aguardando o meu regresso para casa. Eu falei para ela, logo mais terça-feira estarei contigo novamente. E eu tenho outra viagem no primeiro dia de junho para Rio. Então, por favor, fique orando por mim. Que Deus esteja me dando a força adequada para fazer a obra dele onde ele desejar. Muito bem, então desde ontem nós havíamos abordado dois assuntos extremamente importantes para o crente. Não resta dúvida que também é importante para a pessoa descrente. Mas para descrente abraçar o que nós temos abordado ontem, a pessoa precisa converter. Então, uma médica hoje me falou sobre o caso de ontem, ou seja, o caso de hoje. E ela conversou comigo que ela havia aplicado uma parte da aula de ontem para o paciente dela. Mas o caso dela, ela não é convertida. Então, quando você tem uma pessoa convertida, não convertida, você percebe que você precisa evangelizar essa pessoa. Porque ela não pode abraçar a verdade que eu coloquei para vocês ontem. Mas não resta dúvida que foi falado para ela que ela precisa mudar seu modo de pensar. Mas para mudar seu modo de pensar, ela tem que mudar seu modo de pensar para o lado bíblico. Porque a Bíblia tem resposta. Ela fornece o que eu preciso. Agora, lembre quando nós abordamos a 18ª lição, nós havíamos abordado claramente 4 elementos essenciais. Entender seu problema, meu problema, de uma perspectiva bíblica, em 3 níveis: meu coração, ação e sentimento. E nós abordamos também que tem solução para o problema que fornece esperança bíblica para nós. Mas isso requer algo de nós. Isso requer uma mudança bíblica no modo de pensar, no modo de falar, no modo de se comportar. E para isso acontecer, a pessoa precisa de um plano. Esse plano se chama plano diário. E todo dia, quando estou me preparando fisicamente para o dia, tomando um banho, escovando os dentes, tudo que a gente faz antes de tomar café, eu já havia colocado o meu plano diário já em função. Não no sentido de horários, mas no sentido de como eu vou me comportar no dia de hoje, de acordo com o meu plano a respeito do meu pensar, o meu falar e o meu agir. E o outro plano chama-se plano de tentação. Quando você tem algo que acontece que você não espera, você precisa de um plano desse tamanho para fazer com que você possa responder biblicamente em vez de reagir. Então, você nota comigo os 4 elementos essenciais no discipulado em profundidade, tanto como no aconselhamento bíblico. E quando nós tratamos o assunto da depressão, lembra que eu havia abordado que depressão não é uma doença. Depressão fica no nível de sentimento. E depressão, na verdade, que são sentimentos depressivos devido ao coração do homem. O que ele está pensando, o que ele está passando. Então, aquilo começa a ocupar o pensamento dele.
Então, ele precisa agir biblicamente. Então, depressão é um sintoma de algo no coração. Quando a pessoa é deprimida, você precisa tratar justamente o que causa a depressão. E a maioria das vezes, depressão não tem nada orgânico. Mas nós entendemos que há momentos que talvez 5% das pessoas possivelmente tem algo orgânico. Mas a maioria não tem. A maioria das pessoas que vêm conversar comigo na minha sala de aconselhamento bíblico, que são pessoas deprimidas, querem que eu faça alguma coisa para aliviar seu sentimento. Irmãos, eu não tenho como aliviar o sentimento da pessoa, mas eu tenho como aliviar o pensamento da pessoa para que ela possa funcionar apesar de seus sentimentos depressivos. Então, por esse motivo, nós havíamos abordado que, na verdade, que depressão não é uma doença. Lembre que nós abordamos o seguinte, que a palavra de Deus não apenas o ajuda a enfrentar o problema de depressão, mas também mostra como você pode ser mais que vencedor, mesmo em meio de sentimentos depressivos. Nós havíamos colocado também alguns fatores sobre depressão. Lembra que nós abordamos o caso de Davi, colocamos o caso de Elias, colocamos o caso de Jonatas e colocamos o caso também de Pedro e Judas. Todos esses casos eram problemas no nível do coração. No caso deles era pecado, porque não estava agindo de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra de Deus. E daí nós havíamos abordado os fatores físicos, que há momentos que o lado físico pode provocar pensamentos depressivos. E logo mais você tem sentimentos depressivos devido ao pensamento depressivo. Nós abordamos também respostas contrárias à Bíblia diante de certas situações. Como eu falei para você, quando me aposentei, houve momentos que eu tinha sentimentos depressivos, porque eu havia pensado que eu não tinha mais utilidade. Agora, quando você percebe que não tem mais utilidade, desanima. Então, eu tinha momentos que eu senti, no nível de sentimento, que eu não tinha mais utilidade. No meu país não coloca tanto valor das pessoas maduras, como vocês fazem aqui no Brasil. Lá, quando você tem a minha idade, eles querem que você fique num sofá. Mas eu não sou o tipo de pessoa ficar no sofá. Eu preciso agir biblicamente e ser uma pessoa útil na mão de Deus. Enfim, eu passei esses sentimentos depressivos porque eu comecei a mudar meu modo de pensar, mesmo que a maioria tivesse pensamentos diferentes sobre a minha pessoa, sendo uma pessoa que eles chamam uma pessoa idosa. Mas aquilo não me pegou mais. Eu percebi logo mais que a pessoa idosa tem muita experiência. E quando você tem experiência junto com a palavra de Deus, você tem justamente uma mina de ouro. Porque você havia experimentado algo da palavra de Deus na sua vida. E ao mesmo tempo você tem conhecimento da palavra de Deus que você pode passar para as outras pessoas. E também nós havíamos abordado que a desobediência à palavra de Deus mediante diversas coisas, que criam para nós momentos de depressão. E nós também colocamos que há momentos de problemas orgânicos que podem contribuir para você desanimar e para que você seja o quê? Deprimido. E nós entendemos como nós devemos tratar com esses problemas. Agora, quando nós entramos na 19ª lição, nós tratamos os 4 elementos novamente. Entender seu problema da perspectiva bíblica, 3 níveis: coração, ação, sentimento. Nós entendemos que a Bíblia fornece solução na esperança bíblica. E novamente requer de mim mudança bíblica no meu modo de pensar, falar, agir.
E eu preciso a prática bíblica que resulta em mudanças permanentes utilizando 2 planos, plano diário e plano de tentação. Nós havíamos abordado que a maioria de nós, com facilidade, você admite momentos de ansiedade, preocupação e medo. Inclusive, eu conversei com um irmão hoje que a esposa dele, ela está sofrendo dor de cabeça. A minha primeira pergunta para ele, ela tem estresse? Ele falou sim. Você percebe que a parte orgânica mexe com a parte inorgânica. Mexe de tal maneira que você fica ansioso ou você fica deprimido. Então, ansiedade e depressão sempre andam mãos dadas. Momentos de ansiedade, momentos de depressão. Então, nós havíamos visto também que a ansiedade faz com que você seja paralisado no seu modo de pensar. Você nem sabe mais como pensar corretamente. E quando você tem pensamento que está paralisado, então logo mais você fica imobilizado em agir na forma bíblica. Então nós abordamos isso ontem à noite. Agora hoje nós queremos ir para a página 353, 353, onde nós estamos encontrando justamente algo de pecados escravizadores. E lembra que eu havia abordado em parte isso ontem à noite. Agora, lembra que nós colocamos em cada lição justamente o quê? 2 chaves, ou seja, nesse caso, 2 chaves. Então, quando você está na lição 20, grifa comigo lá em cima o seguinte: libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Agora, você repara que a palavra pecado singular não fala libertados dos pecados. Libertado do pecado. O que isso significa? Isso significa que você foi libertado da natureza pecaminosa, utilizando a palavra de Deus na sua vida, com auxílio do Espírito Santo. Lembra que eu abordei que nós temos 4 recursos. Nós temos a palavra de Deus, que é suficiente. Nós temos o Espírito Santo, que é necessário, que me capacita. Eu tenho oração, que é vital. Eu tenho uma igreja que faz uso da palavra, guiado pelo Espírito, em momentos de oração que são vitais para a nossa vida. Então, libertados do pecado, ou seja, do poder do pecado. Até você pode pensar assim, libertados do poder do pecado. A nossa vida, ou seja, a nossa salvação tem 3 tempos. Quando me converti, eu fui libertado da penalidade do pecado. Jamais eu serei condenado. Porque quando eu abracei Jesus, o Espírito Santo invadiu meu coração, eu fui libertado da penalidade do pecado. Jamais serei condenado. Mas, ao mesmo tempo, futuramente, eu serei libertado da presença do pecado quando Deus me chama ou Ele voltar para nós. Agora, no entanto, nós estamos sendo o quê? Libertado do poder do pecado em nossa vida. Você percebeu a mudança do verbo? Sendo libertado do poder do pecado. Então, quando se fala sobre pecados escravizadores, tem muita gente que não sabe que está sendo libertado do pecado. Porém, você precisa agir. Você não pode ficar com braços cruzados só orando a Deus. Você precisa orar e agir. Você precisa praticar a palavra de Deus. Por isso, Tiago fala claramente
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós devemos agir biblicamente para nós podermos vencer o poder do pecado que habita em nossa alma. Agora veja então, libertados do pecado, transformados. Houve uma transformação na sua vida quando Deus invadiu a sua vida pelo Espírito Santo. Então, dia a dia, quando você está fazendo uma vida devocional e colocando ela na prática na sua vida, logo mais você percebe que você está sendo libertado do poder do pecado, mas você precisa agir. Agora, continua, tende o vosso fruto para santificação, grifa, por fim a vida eterna, grifa. Então você está vendo os 3 tempos aqui. Você está vendo libertado do pecado, ou seja, você está sendo libertado do poder do pecado. E também você repara comigo que você tem santificação. Essa santificação chama-se santificação progressiva. Santificação progressiva quer dizer que você precisa agir de acordo com a sua santificação que Deus passou para você. Agora, vida eterna significa a minha santificação posicional. Diante de Deus, eu sou santificado. Diante de Deus, eu sou uma pessoa santa. Mas, nesse caso, quando se fala fruto para santificação, ele está falando sobre a prática da sua posição em Deus. Então, lembra, você está sendo libertado do poder do pecado e você entende que santificação progressiva quer dizer que você precisa praticar a palavra. E a vida eterna, a sua posição diante de Deus é como uma pessoa santa. Agora veja Efésios capítulo 6 e 10. Quanto a mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e grifa, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, meu filho é um policial lá nos Estados Unidos. Então, cada 4 meses, eles têm um treinamento como eles devem agir quando tem um grupo de pessoas avançando para criar problema na cidade. Então, ele está sendo treinado cada 4 meses como ele deve se vestir para enfrentar pessoas agressivas. Então, ele precisa de treinamento como utilizar justamente aquilo que a polícia fornece para ele poder resistir justamente às pessoas agressivas diante dele. Agora, vamos virar a moeda. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, quando meu filho está na rua, diante de um grupo de pessoas agressivas, o que ele faz? Ele precisa de sapato especial. Não qualquer sapato, mas sapato especial. Ele precisa também justamente, como se chama, colete especial. Ele precisa também escudo especial. Ele precisa de diversas coisas. E ele precisa capacete especial que também protege a nuca aqui. Então, ele sabe como se vestir e ele sabe como agir com justamente esse equipamento. E só a colete que ele usa pesa 10 quilos. Só colete, 10 quilos. Então, ele está sendo treinado sempre como utilizar o quê? O tipo de roupa e uniforme especial para enfrentar pessoas agressivas. Então, nós vamos abordar como nós devemos nos revestir de forma tal que você possa resistir o diabo que é agressivo para dominar você. Muito bem, agora vai para a página 354.
Agora, nessa altura, na última aula, hoje à noite, ou seja, as últimas 2 aulas, creio eu que nessa altura, você está entendendo como manejar bem essa apostila. Então, naquela janela em cima fornece para nós informações, ou seja, declarações bíblicas, baseadas em diversos trechos bíblicos. Então, grifo o seguinte: todavia, Deus destruiu o poder do pecado por meio do Senhor Jesus Cristo, e você pode vencer os hábitos pecaminosos na dependência dele e obedecendo a sua palavra. Agora, repara comigo como essa frase ajuda você a entender que você possa ser mais que vencedor em Cristo devido ao fato que Deus havia fornecido para nós meios para avançar contra o inimigo que é agressivo diante de você e contra a sua própria carne. Agora vai para a página 355, mais uma janela. Grifo o seguinte: se você persistir na prática do pecado e não der passos bíblicos para vencê-lo, você trará razões para duvidar a genuinidade da sua salvação. Agora, quando eu estou com a pessoa que está realmente derrotada, normalmente a primeira coisa que eu vou indagar se a pessoa é salva ou não é salva. Agora, eu não pergunto à pessoa se ela é salva ou não é salva, porque ela já me fala o que ela é. Mas se eu começar a fazer perguntas para eu descobrir se ela está realmente entendendo a salvação. Porque a maioria dos crentes hoje nem sabem como explicar o que é salvação. Lembra que no ano passado, quando eu falei sobre a palavra crer, a palavra crer tem 2 doutrinas embutidas: arrependimento genuíno e também a salvação salvífica, ou seja, a salvação salvífica, salvadora. Agora, tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não entendem a salvação salvífica, não entendem arrependimento genuíno. Então, quando a pessoa crê em Deus, eu faço a pergunta: me explica o que significa crer em Deus. O que isso fornece para você? Quando você me fala que você crê em Deus, me explica o que isso significa para você. A maioria não sabe explicar. Então, eles precisam ser instruídos novamente o que significa crer em Deus. Inclusive, eu acho interessante que no livro de João, não existe a palavra arrependimento. Mas o assunto de arrependimento está dentro daquele livro. Porque quando a pessoa crê em Deus, 2 coisas: salvação salvífica e arrependimento genuíno. Agora veja também nessa janela, lá embaixo, e grifa: além do mais, à medida que você vence o poder do pecado pela capacitação divina, o caráter de Cristo se desenvolve em sua vida. Agora, qual a nossa meta? Agradar a Deus. Como eu vou agradar a Deus? Refletindo a imagem dele. Como eu vou refletir a imagem dele? Sendo submisso à pessoa dele, utilizando a palavra de Deus que se chama espada. E nós devemos saber como manejar bem esta palavra. O apóstolo Paulo, quando ele discipulou Timóteo, uma das coisas que ele falou: maneja bem a palavra de Deus, para que você não tenha uma vergonha na sua vida. Vocês sabem que a igreja hoje está cheia de pessoas com vergonha, porque não sabem manejar essa palavra. O que eles fazem? Eles estão dependendo dos pastores para ensinar. Mas você deve aprender a ensinar a si mesmo pela palavra, deixando que o Espírito Santo capacita você a estudar a palavra de Deus e fazer a aplicação. Grifa também 1 Pedro, ou seja, 1 João, capítulo 3, versos 4 a 10. Então, eu quero abordar esse trecho bíblico, eu quero frisar algumas palavras. Veja verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgrede a lei.
De fato, o pecado é transgressão da lei. Agora, a palavra-chave aqui é a palavra prática. Todo aquele que pratica o pecado. Agora, o que isso significa, aquela prática? A pessoa que pratica habitualmente o pecado na sua vida. Lembra que nós estamos tratando princípios bíblicos concernentes a pecados escravizadores. Então, quem que repete pecado na sua vida, por exemplo, ansiedade. A ansiedade é um pecado. Isso ofende a Deus. E isso coloca uma barreira entre você e Deus. Quando você fica ansioso, você ofende a Deus. Você perde o poder de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo não tem mais controle da sua vida, porque você está deixando a ansiedade dominar você. E daí você se torna uma pessoa fraca. Você se torna um fracasso diante de Deus. Então, quando você fica ansioso 2 ou 3 vezes por semana, percebem que você tem pecado escravizador. Porque você está praticando aquele pecado de uma forma tal que domina você ser inútil na mão de Deus. Deus deseja que você seja útil na mão dele. Mas tem muita crente por aí hoje que não são úteis na mão de Deus devido à ansiedade. E a pessoa que tem ansiedade 2 ou 3 vezes por semana é uma pessoa dominada pelo pecado de ansiedade. A pessoa irada e que tem ira 1, 2 vezes por semana, percebe que essa pessoa tem pecado escravizador de ira na sua vida. E cada vez que a pessoa falta de paciência, ou fica irritada, ou fica irado, ou fica com amargura, essa pessoa colocou uma barreira entre ela e Deus. Agora, como nós vamos resolver isso aí? Nós devemos nos confrontar biblicamente. Qual é o meu problema? Onde fica essa ira na minha vida? Onde fica essa ansiedade na minha vida? Onde fica esse assunto de depressão na minha vida? Onde fica esse assunto de ser nervoso na palavra de Deus? Onde fica isso na minha vida? Utilize a palavra de Deus como espelho que revela como você é. Mas ao mesmo tempo, ela revela também a imagem de Cristo. Então nós entendemos que o mesmo espelho que acusa você, também fornece para você uma solução sobre o problema. Agora, quando você repete o mesmo pecado diversas vezes, você pode colocar preto no branco: eu tenho pecado escravizador. Agora veja o verso que segue. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Agora, isso são o quê? Isso são as obras do pecado na sua vida. Quando se fala os pecados, está falando sobre as obras do pecado, ou seja, a obra da natureza pecaminosa. Agora, veja, e nele não há pecado. Agora, o outro verso fala: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Agora, lembra que no ano passado nós abordamos João 17:3, que fala que a vida eterna é conhecer Deus Pai e Deus Filho. Agora, veja que ele está falando aqui: todo aquele que está no pecado e não o viu nem o conheceu, pessoa incrédula. Por isso eu digo que tem muita crente que de cabeça pensa que é crente, mas de vida nega que é crente, porque é pessoa derrotada. Então, ela diz que ela conhece a Deus, mas na verdade, pela sua prática, ela não conhece a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que ver, você tem que abordar o assunto: será que realmente eu sou crente? Será que realmente houve conversão na minha vida? Irmãos, eu converti há 55 anos passados, nunca, nenhuma vez sequer, eu duvidei a minha salvação. Nenhuma vez. Por que será? Porque eu me tornei justamente estudante da palavra de Deus na minha vida particular. Eu tinha segurança da minha salvação devido ao conhecimento bíblico.
Agora, ao mesmo tempo, eu não tinha maturidade no início. Mas o mais que eu estudava, o mais que eu praticava, o mais que ela fazia parte da minha vida, então eu nunca tinha o quê? Dúvida da minha salvação. Agora, veja ainda que ele fala: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, essa palavra pratica, novamente significa pratica habitualmente, ou seja, uma pessoa constante na prática da palavra de Deus. Agora, no verso 4, todo aquele que pratica o pecado, constantemente essa pessoa pratica pecado na sua vida, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. Então, quando você repete o mesmo pecado na sua vida, diversas vezes durante a semana, você percebe duas coisas. Uma, talvez você não é convertido. Segundo, você é convertido, mas você não foi ensinado de tal maneira que você percebe que você precisa ter vida devocional diária. Então, a fraqueza de muitos crentes é que eles não conhecem a Bíblia. Eles vão na igreja, eles estão ouvindo uma pregação boa, mas eu digo para você, como se fosse indo para a churrascaria uma vez por semana e não comem até na outra semana. Não, olha, hoje eu fui na churrascaria boa, nativa. Eu comi bastante, mas eu digo para você, amanhã eu vou ter fome novamente. Mas tem crente que vai para a igreja como se fosse uma churrascaria. Come e não come durante a semana. No outro domingo volta para a igreja, come, mas não come mais durante a semana. O crente, na verdade, me desculpe, mas na verdade a maioria são preguiçosos. Porque eles não fazem vida devocional. Por esse motivo, eu digo que muitos têm dúvidas sobre a sua salvação. Agora, veja ainda nesse trecho bíblico, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para, amém, aleluia, destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica, ou seja, não pratica constantemente o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Agora, não significa que ele é perfeito. Mas ele está constante na prática da palavra de Deus. Agora veja outro verso aqui. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele casal, era um pastor, falou para sua esposa, eu não te amo. Eu coloquei para ele que o problema dele maior, não é o problema entre ele e a esposa, o problema maior entre ele e Deus. Porque a própria Bíblia fala, se você fala que você ama Deus, não ama seu irmão, você é mentiroso. Agora ele fala aqui claramente, quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Agora, eu não estou querendo colocar dúvida. O que eu abordei hoje deve colocar segurança. Por isso, nunca me duvidei da minha salvação. Porque isso para mim colocou segurança para mim, entendendo quem que pratica constantemente a palavra de Deus é nascido dele. E quem que constantemente pratica o pecado, sabe, ele é do diabo. Muito bem, então vamos olhar no algoritmo no número 1, a perspectiva de Deus, ou seja, o problema da perspectiva bíblica. Grifa a última frase. Você se torna um escravo de qualquer coisa que tenha controle sobre a sua vida. Irmãos, uma outra coisa que facilita você entender o que significa ser escravo do pecado. Hoje, o assunto de pornografia é muito grande
na igreja hoje, muito grande. E quem que pratica pornografia constantemente, a primeira coisa eu vou indagar se realmente a pessoa converteu. Porque a Bíblia fala que quem que pratica constantemente pecado não é de Deus. Mas, por outro lado, nós entendemos que o crente que não está sendo discipulado, não está sendo ensinado como vencer pecado, pode aparecer como uma pessoa incrédula porque ela não havia aprendido como vencer pecado na sua vida. Agora vai para a página 356. Janela em cima novamente. Grifo seguinte. Você será capaz de identificar, vencer os pecados escravizadores, agradando e glorificando ao Senhor somente depois de experimentar o novo nascimento espiritual e começar a obedecer às Escrituras. Agora, logo abaixo, nós temos algumas coisas que facilitam, faz com que você possa identificar para você pecado escravizador. Algoritmo humano número 1. Características de um pecado escravizador. Vamos abordar alguns. Letra A, grifa. Você ainda o pratica. Deu para compreender? Você sabe se você continua praticando o mesmo pecado, seja ansiedade, ira, falta de paciência, seja qual for o pecado. Então você pensa que você realmente não tem esse pecado escravizador. Mas se você ainda o pratica, você coloca preto no branco, eu tenho pecado escravizador na minha vida, eu preciso ajuda. Letra C, você nega que aquilo que está fazendo é pecado. Você começa a avaliar seu pecado de acordo com a sua consciência, que foi realmente a consciência endurecida, onde você não tem mais sensibilidade quanto ao pecado. Então você começa a chamar a coisa errada correta e começa a chamar a coisa correta de errado. Letra F, grifa. Você continua a pecar mesmo que o prazer e satisfação pessoal durem pouco tempo. Então reparem que tem certos pecados que você comete, até dá prazer para você. Mas esse prazer tem um tempo limitado. Dura muito pouco para você. Letra G, grifa. Você procura esconder seu pecado. Agora, quando você está escondendo o seu pecado, você percebe que você tem pecado escravizador. Vai para a página 357. Letra I. Você prossegue em seu pecado, embora saiba que ele não é edificante. Então aqui nós estamos colocando justamente algumas características de uma pessoa que se engana sobre pecado escravizador. Agora, letra K, você continua, grifa, praticá-lo, embora saiba que a palavra de Deus diz que você deve parar de pecar. Mas você continua. Então, quem que tem pecado escravizador? Uma pessoa que pratica constantemente aquele pecado na sua própria vida. Algoritmo número 2. O ponto de vista humano sobre os pecados escravizadores. Letra A, grifa. A filosofia do mundo ensina com frequência que o comportamento indesejável, ou seja, aquilo que a Bíblia chama de pecado, é causado por uma doença ou predisposição com que você precisa aprender a conviver. Então tem pessoas que me falam, mas eu tenho uma predisposição, eu não sei como vencer. Parece que Deus me fez daquele jeito, parece que eu tenho justamente um jeito de cair mais nesse pecado. Mas essa pessoa está negando o quê? Está negando a suficiência da palavra, está negando o poder do Espírito Santo na vida dele, está negando que a oração é vital, está se enganando a necessidade de discipulado em profundidade. Então, a maioria dos crentes, quando você fala discipulado, pensa estudo bíblico.
Mas discipulado requer mais do que estudo bíblico. Deve haver uma cobrança. A pessoa deve agir biblicamente, deve ser cobrado quando não está andando biblicamente. Hoje, no seminário lá em Anápolis, eu falei um trecho bíblico que eu falei para vocês diversas vezes. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Isso é a disciplina de Deus para restaurar a vida da pessoa. A pessoa precisa ser discipulada por alguém. E essa pessoa discipulada tem que aprender a ser discipulador. Agora, eu digo para você bem claro, hoje à noite, se você não está sendo discipulado e você não é discipulador, você é maior vergonha diante de Deus dizendo que você é crente. Você que sabe que é coisa que é interessante, no livro de Atos, o crente foi chamado discípulo. No livro de Atos, aqui capítulo 11, ele foi chamado discípulo ou seguidor do caminho. Mas quando ele foi para Antioquia, os apóstolos, os incrédulos chamaram eles de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos pelos incrédulos? Porque eles haviam dito entre si, esses caras aqui têm o mesmo pensamento daquele que foi crucificado. Eles têm o mesmo comportamento que aquele que foi crucificado. Eles têm o mesmo papo daquele que foi crucificado. Então, eles foram chamados cristãos, ou seja, pequenos cristos. Agora, o crente, na verdade, deve ser um discípulo. Se a pessoa não é discípulo, então notem que ele não está obedecendo a palavra de Deus. Lembra que eu abordei outro dia, Tiago 4,17? Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está em pecado. Agora, isso significa pecado de omissão. Então, você não está fazendo a coisa que Deus mandou para você fazer, mas você não faz coisa mal. Mas você não está fazendo discipulado, você está em pecado de comissão. Agora, veja algoritmo humano número 3. Algumas das explicações erradas que o homem oferece para os pecados escravizadores. Letra A. Certos indivíduos têm uma predisposição genética para determinadas preferências e nada podem fazer para alterá-la, de modo que não são responsáveis pelos atos resultantes. Então, ele está culpando quem? A Deus. Deus me criou daquele jeito. Mas eles utilizam isso aí como desculpa. Letra B. Certos problemas controladores são doenças. Então a pessoa tem doença, enquanto a Bíblia fala que essa doença é um pecado. Letra C. Grifa. Devido ao tipo de personalidade. Então agora estou culpando a minha personalidade. Então, isso aí justamente demonstra claramente como a pessoa não sabe lidar com seus problemas de pecados escravizadores. Letra D, grifa. O problema escravizador apenas é ou seja, a expressão de uma autoestima extremamente baixa. Então, notem que a pessoa, ela fala que ela tem esse pecado escravizador devido ao fato que ela tem uma autoestima extremamente baixa. Então, ela não tem como vencer. Letra E. Uma pessoa, grifa, pode se tornar escrava de um problema devido às experiências da infância. Agora, eu vou falar claro para vocês. Meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos de idade. Ele corria atrás de mulheres e bebia demais. Ele não foi bom pai. Ele não foi responsável. Um dia eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã tinha 9 anos. Nós estávamos indo para o cinema num sábado. Então meu pai me dava 25 centavos americanos, que eu podia entrar no cinema por 10 centavos, e eu tinha 15 centavos para comprar pipoca, uma coca dentro do cinema.
Então, eu cheguei quase no cinema e eu esqueci aqueles 25 centavos. Eu voltei para casa para pegar os 25 centavos. Quando entrei em casa, eu vi meu pai na cama com outra mulher. Agora, com 5 anos de idade, eu sabia que era errado isso aí. Agora, naquela altura, eu não sabia nada sobre sexo. Alguma coisa, mas quase nada sobre o assunto de sexo. Mas eu sabia que não era certo o que estava na cama com outra pessoa. Agora, irmãos, eu digo para você, na minha infância, eu podia dizer para você, eu sou assim, 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 porque eu fui criado desse jeito. Não. Irmãos, quando me converti, eu neguei justamente esses pensamentos do passado. Esses pensamentos do passado não me dominam. Mas quando estou com o aconselhado, muitas vezes ele me fala o seguinte: você não sabe nada sobre a minha infância. Então, o que ele está dizendo para mim? O problema dela é a sua infância. Agora, não resta dúvida que a infância pode o quê? Influenciar. Mas quando você é uma pessoa convertida, não influencia mais a sua vida. Deu para compreender? Então, a pessoa precisa mudar seu modo de pensar sobre a sua infância. Porque facilmente você culpa os pais sobre a sua vida de hoje, dizendo que devido à minha criação, eu sou assim. Mas, irmãos, eu não devo ser pastor. Eu não devo ser professor da palavra de Deus devido à minha infância. Mas você percebe, eu sou professor, eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou discipulador. Apesar de não ter uma infância correta. Agora veja também, ou seja, letra F. Deixar-se escravizar pelo problema pode ser uma maneira de reagir fortes ofensas sofridas no passado. Então, sabe que o que acontece no seja aconselhamento secular, eles gostam de indagar sobre o passado. Agora, às vezes, eu quero saber algo do passado, mas logo que eu estou sabendo algo do passado, deixo para lá. Eu falo para a pessoa, olha, não adianta falar sobre o passado, porque o passado você não pode mudar. Você está sendo preso pelos seus pensamentos do passado. Você precisa mudar seu modo de pensar sobre o passado. Então a pessoa fica escravo ao pecado, dizendo que eu havia passado sofrimento no meu passado, por isso estou assim hoje. Por isso eu não tenho jeito. Agora veja o algoritmo romano número 4. Algumas tentativas do pecado para lidar com os problemas escravizadores. Letra A. Internar a pessoa doente numa clínica especializada em lidar com sua doença. Primeiro, nem é doença. Veja a nota logo abaixo. Grita o seguinte: todavia, exercer autocontrole em apenas uma área da vida não atende o problema do coração daquela pessoa diante de Deus. Portanto, não pode ajudá-la a viver de maneira em tudo agradável ao Senhor. Agora, só tratando uma área não resolve. Você precisa tratar a causa no coração. Se a pessoa pratica pornografia, por exemplo, você trata somente pornografia, ele não vai vencer nunca. Você precisa atacar o problema no coração da pessoa que cria esse desejo de pornografia. Qualquer pecado que você pratica constantemente é o problema no coração. E você precisa não somente tratar a parte de comportamento, mas você precisa tratar o coração que muda o comportamento. Veja a letra B, grifa. Deixem, porém, de reconhecer a Bíblia como fonte desses princípios, pois procuram não ofender a ninguém. Agora, a letra C, grifa. Prescrever drogas para alterar o humor e ajudar a pessoa a se sentir melhor. Agora, eu falei com uma médica hoje e ela falou comigo que isso é a realidade na parte de medicina. Agora, não é pecado desejar sentir melhor.
Mas para você adquirir drogas, para se sentir melhor, você está tratando somente o quê? O sintoma. E tem muitas pessoas que bebem hoje porque eles não têm bom sentimento. Então eles pensam uma bebida, 2 bebidas, 3 bebidas, eles vão sentir melhor. Mas na verdade, no dia seguinte, eles são piores do que o dia anterior. Não resolve. Mas não resta dúvida, enquanto ele está bebendo ou enquanto ele está tomando drogas, ele sente melhor. Mas não resolve o problema porque não tratou justamente no nível do coração. Veja a nota logo abaixo. Todavia, qualquer programa que ensine a pensar e viver com base na sabedoria do homem e não na sabedoria de Deus revelado em Jesus Cristo e na palavra de Deus é impróprio e deve ser evitado. Por esse motivo, eu não aceito aconselhamento secular porque não tem base na palavra de Deus, deve ser evitado. Letra D na página 359. Providenciar para que a pessoa participe de um grupo de apoio secular composto de outros que têm passado pelo mesmo problema. Na minha cidade tem um grupo de pessoas que fazem parte daquela celebração de recuperação. Eles têm 12 passos, mas não somente que eles têm 12 passos, irmãos, só tem um passo para você ajeitar a sua vida. Entregar a sua vida e deixar de pecar. Agora, eu tinha algumas práticas na minha vida que eu venci de uma vez. Eu deixei de fazer aquilo. Mas como eu deixei? Eu vi que aquilo ofendia a Deus e Deus forneceu para mim justamente a capacidade do Espírito Santo na minha vida que eu posso negar aquilo que prejudica a minha vida. Agora, esse grupo, que sabe que eles fazem, não somente que tem 12 passos, mas eles ficam num grupo grande assim, falando dos seus problemas. E depois de ter falado do seu problema, ele pensa contigo mesmo, mas o problema dele é pior do que o meu, então eu acho que eu sinto melhor. Porque o problema dele foi pior do que o meu problema. Então até ele sente bem que outro tem problema pior do que ele tem. Mas isso não resolve o problema dele. Agora, naquele momento, ele sente bem. Puxa, tem outro cara que tem o mesmo problema, só que o problema dele é pior do que o meu, então eu sinto melhor. Mas quando ele chega na rua novamente, ele não sente bem mais. Deu para compreender? Agora, veja a nota logo abaixo de letra D e grifa. Consequente ajuda vem das próprias pessoas que fazem parte do grupo e não de Jesus Cristo. Grifa também a última parte. Com frequência, a ênfase no eu é de importância fundamental para progredir como membro de um grupo secular de apoio. Agora, o que é ruim quando se pratica justamente esse método aqui, utilizando a palavra de Deus. Vai para a letra H, aprender a separar-se dos problemas escravizadores de outros, ou seja, não ser codependente. Então, o que acontece é que a pessoa codependente, o comportamento dele depende do comportamento de outra pessoa. Então ele não tem bom comportamento porque o outro também não tem. Ele está reagindo com o comportamento de uma outra pessoa. Então se chama hoje uma doença. Quem que é codependente tem uma doença. Mas o problema é que ele não está respondendo biblicamente quanto uma outra pessoa, mas em vez ele está reagindo, ele se torna codependente em outra pessoa devido ao pecado dele. Agora vai para a página 360. Algoritmo romano número 5. Alguns resultados de você permanecer escravo do pecado. Letra C, grifa. Você perderá a alegria da sua salvação. Agora percebe, não falou que você perdeu a salvação. Você perdeu a alegria da salvação. Agora veja também que a palavra de Deus nos fala que a alegria da salvação é nossa força. Quando você perde a alegria da salvação, você perdeu a força
da salvação na sua própria vida. E poderá duvidar do relacionamento pessoal com o Senhor. E poderá duvidar da sua salvação. Agora, grifa 1 Coríntios 6, 9 a 10. E novamente, 1 João 3, 4 a 10. Então, apenas eu vou abordar justamente 1 Coríntios, porque nós já havíamos abordado 1 João. Vocês não sabem que os perversos não entrarão no reino de Deus e não se deixem enganar. Nem os imorais, e fala de uma porção de pessoas, e daí ele fala, nem herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Ou seja, o Espírito de Deus invadiu seu coração. Você foi justificado diante de Deus. Você foi santificado diante de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Deus na sua própria vida. Você não precisa ser mais dominado com pecado escravizador. Vai para a página 361. Só a janela em cima. Grifa o seguinte: se você praticar um pecado escravizador, ele acabará afetando todos os seus relacionamentos e as suas responsabilidades. Veja a roda lá embaixo. Está vendo essa roda? Então, se você colocar um pecado escravizador, por exemplo, eu coloquei preguiça. A pessoa preguiçosa, como isso vai afetar os estudos na escola? Como isso vai afetar o trabalho dele? Como isso vai afetar seu relacionamento na igreja? Que tipo de amizades que você vai ter com outras pessoas? Que tipo de pai você vai ser para seus filhos? Que tipo de problema financeiro que você vai ter? Que problema que você vai ter na sua integridade, fidelidade e disciplina e paz? Que tipo de casamento que você vai ter? Como isso vai afetar sua saúde? Qualquer pecado escravizador vai afetar todas as áreas da sua vida, todas elas. Então você tem que entender que o pecado escravizador domina em todas as áreas da sua vida e você pensa, mas como? Então só estudando essa roda aqui você percebe como é fácil. Volta para a página 355. 355. E vamos abordar o princípio 92. E grifa, independente de gravidade ou duração no pecado que escraviza, pode ser vencido completamente em curto prazo se você seguir o plano completo de Deus para a sua vida, baseado em Romanos 6, 17 e 18, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Agora apenas eu vou abordar somente Romanos 6, 17 e 18, porque já havíamos abordado justamente 1 Coríntios 6, 9 e 11. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do poder do pecado e se tornaram-se escravos da justiça. Agora eu pergunto, quantos passos você está vendo aí? Você está vendo 12 passos? Eu vejo só um passo aqui. Veja que ele fala, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer no nível de coração e a forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Por isso, esse motivo, irmãos, eu digo que a Bíblia, ela é suficiente para a sua vida. Ela é fiel.
ela é verdadeira. Ela me confronta, ela me anima, ela me instrui, ela me mostra o caminho que eu devo andar. O Espírito Santo me capacita, o Espírito Santo fornece para mim justamente o poder de Deus para que eu possa seguir o caminho de Deus que está dentro da palavra de Deus. Agora vai para a página 362, ou seja, 362. 362, calma, nós temos mais 15 minutos. Eu estou olhando no relógio lá. Eu sou uma pessoa educada. Eu sou um moralista convertido. Eu entendo que não é fácil você ouvir por 1 hora e 15 minutos, mas mesmo assim você vai passar mais 15 minutos. Amém? Aleluia, amém. Agora, vamos então para a página 362. Janela em cima novamente que nós vamos abordar. Grifa o seguinte: Jesus Cristo, pela sua morte redentora, ressurreição vitoriosa, venceu o poder de Satanás. Essa vitória foi concedida a todos quantos estão em Cristo, ou seja, crentes, e está ao seu dispor. Você deveria falar o seguinte: amém, aleluia, amém. Eu estou ao lado de Cristo, Cristo faz com que eu seja mais que vencedor em Cristo, apesar dos meus sentimentos depressivos. Veja algoritmo número 1, as características e o poder de Satanás. Letra A grifa: maior inimigo de Deus e do homem. Mas ele não é omnipresente. Ele não pode atacar você aqui no Brasil e a minha esposa ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Ele é poderoso, mas falta uma coisa: ele não é todo poderoso. Ele é poderoso, mas não todo poderoso como Deus. Veja a letra B, grifa: as Escrituras descrevem Satanás como, número 3, um impostor com a aparência de um anjo da luz. Grifa 2 Coríntios 11:14, mas cheio de maldade. Agora, esse trecho bíblico nos fala que Satanás pode aparecer como anjo. Eu acho, nesse caso, ele é mais perigoso. Porque o desejo dele, quando ele caiu, ele falou diversas vezes: eu subirei, eu serei. Então, quantas vezes ele tinha orgulho dizendo eu. Mas quando ele aparece como anjo, facilmente ele engana você. Agora vai para a página 363. Algoritmo número 2. As limitações e o julgamento de Satanás. Grifa letra A: tudo quanto foi criado independentemente de qual poderoso seja, está sujeito ao poder do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ou ressurreto. Agora, Colossenses 2, 9 a 10, nos fala claramente sobre esse assunto. Então, vamos abordar. Pois Cristo habita corporalmente em toda a plenitude da divinidade. E por serem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Agora fala ainda: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, novamente, nós somos o que? Mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos fala que nós temos recebido justamente a plenitude de Deus em nossa própria vida. Veja a letra B e grifa: Satanás pode fazer e possuir apenas aquilo que Deus permite. Agora nós temos o caso de Jó. É uma leitura bastante grande, eu vou deixar você fazer essa leitura em casa. Letra C: Satanás foi amaldiçoado por Deus e, grifa, e será finalmente lançado no fogo eterno com seus anjos e os demais sedutores. Agora veja então João capítulo 16, 7 a 11, pode grifar na sua apostila,
que diz assim: mas eu lhes afirmo que para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Amém, aleluia, amém. Ele enviou o Conselheiro Divino. Agora, por que eu ia confiar em Conselheiro humano? Enquanto eu tenho Conselheiro Divino que habita dentro de mim, e ao mesmo tempo eu tenho um manual que fornece para mim fazer manutenção na minha vida diária. Veja, ele fala ainda: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Da justiça, porque vou para Deus, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará os que está por vir. Ou seja, ele está dando uma garantia da completação da palavra de Deus. Isso aí fala claramente sobre a inspiração das Escrituras. Então, isso deve animar você, porque se Deus não tivesse voltado para o seu Pai, nós não teríamos em nosso meio hoje o Espírito Santo que invadiu o seu coração. Agora, voltando para a apostila, veja então a letra D. Grifa: Jesus veio ao mundo para publicamente destruir, tornar inoperante as obras do diabo. Grifa também: e despojar de autoridade os principados e potestades que estavam sob o controle de Satanás. Então, 1 João 3,8, nós já havíamos abordado. Ele destruiu as obras do diabo. Ele não pode condenar a pessoa que confia em Deus. Ele pode facilitar a vida de uma pessoa que está submissa à pessoa de Deus, em vez de ser submisso à pessoa do diabo. Letra E, página 364. Pelo seu sacrifício, Jesus venceu o poder da morte, detido por Satanás, e livrou aqueles que estavam sob escravidão satânica. Grifa também Hebreus 2, 14 e 15. Letra F. Crentes possuem poder inigualável de Cristo e podem então derrotar Satanás em cada tentação sem pecar. Grifa também 1 João 4,4. Maior aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. Veja então, letra G, grifa: todavia, mesmo enfrentando forte oposição por parte dos poderes demoníacos, verdadeiros discípulos de Cristo possuem autoridade dele sobre os terríveis servos de Satanás. Grifa Romanos 8, 35 a 39, que nós havíamos abordado ontem à noite, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, para terminar, 5 minutos, vamos para a página 355. 355. Princípios bíblicos novamente. Então, nessa página, nós vamos abordar os últimos princípios bíblicos aqui. Agora, percebe que nós já abordamos 91, 92. Novamente, você se torna um escravo de qualquer coisa que tenha controle sobre você. E 92, independentemente de gravidade ou duração, o pecado que o escraviza pode ser vencido completamente e em curto prazo, se você seguir o plano completo de Deus para a sua vida. Agora, novamente na janela em cima, se você persistir
na prática do pecado e não dá passos bíblicos para vencê-lo, você trará razões para duvidar a genuidade da sua salvação. Notem novamente, além do mais, à medida que você vence o poder do pecado, pela capacitação divina, o Espírito Santo, a palavra, e o caráter de Cristo se desenvolve em sua própria vida. Irmãos, nós abordamos 2 elementos nessa lição. Quais são? Entender seu problema da perspectiva bíblica. 3 níveis: coração, ação e sentimento. Nós havíamos feito um contraste entre a boca do homem e a boca de Deus. Nós havíamos visto um contraste como o homem lida com seus problemas. Nós havíamos abordado como Deus mostrou para nós como nós devemos lidar com nossos problemas da forma bíblica. Nós abordamos também que tem esperança. Essa esperança fornece para você solução para a sua vida. Na próxima lição, nós vamos abordar detalhadamente justamente como nós podemos vencer o quê? Nós vamos vencer justamente o diabo e também pecado agressivo na sua vida, utilizando toda a armadura de Deus. Então, isso se encontra na página 369. Então, apenas eu quero abordar os 2 trechos bíblicos antes do nosso intervalo. Efésios 5:18, grita o seguinte: mas enchei-vos do Espírito, ou seja, seja controlado por Ele. Agora, Efésios 6:12-13, grifa, tomai toda a armadura de Deus. Então, depois do nosso intervalo, nós vamos abordar esses 2 trechos bíblicos que são a chave para a lição, onde nós vamos entender como utilizar a armadura de Deus para vencer pecados agressivos na sua vida e para você saber como vencer o diabo que é agressivo na sua própria vida. E também nós vamos ver como realizar 2 planos: o plano diário e o plano de tentação. Então vocês, ao meu ver, têm 29 minutos de intervalo. Mas sendo que eu sou moralista convertido, bonzinho demais, amo vocês, vocês podem ter 30 minutos. Amém, aleluia, amém.